Fala, galera linda e maravilhosa do meu coração. E aí, como é que vocês estão? Tranquilo? Todo mundo bom? Curtimos o plantão lindo e maravilhoso, deu pra matar um pouquinho a saudade de vocês, ver como é que vocês estão. E foi maravilhoso, foi demais. É verdade. Gente, então, vamos lá. Continuando, a vida tem que seguir, prosseguir, então vamos continuar. No, God! O livro 3, agora entramos no livro 3, beleza? O livro 3, unidade 1, vamos começar essa brincadeira maravilhosa aqui que se chama linguagem algébrica. Eu vou começar a abrir as letras. Então, vamos lá, na página 194, unidade 1 aí do livro, beleza? Linguagem algébrica, álgebra. Aí tem um texto gigantesco falando sobre a história da álgebra, como surgiu, os matemáticos que começaram a desenvolver isso e tudo mais. Eu não vou ler esse texto gigantesco, não, beleza? O que eu quero que vocês vejam que é importante para mim é o jogo rápido da página 195, tá? Desculpa. Ele coloca um desafio aí para vocês. Resolva. Aí ele colocou coruja mais coruja mais coruja igual a 90. Aí eu pergunto para vocês, qual seria o valor de cada coruja? Não sei. Isso aí. Boa, Luiz, boa. Cada coruja vale 30, beleza? Se você somar os 3, 30 mais 30 mais 30, vai bater com 90. Show de bola. Aí o segundo aí embaixo tem coruja mais girafa mais girafa. Beleza, coruja eu já sei que é 30. Tá, e aí eu tenho que somar com girafa e girafa para poder dar 80. E aí? Boa, Joãozão. Pô, tu é brabo, parceiro. É isso aí. Você é o bichão mesmo, hein, doido? A girafa vale 25. 25 mais 25, 50. 50 com mais 30 da coruja, 80. Bateu. Show de bola. Pô, vocês estão demais. É claro. Aí, lá em cima, à direita, girafa menos o porquito. O baby, o porquinho atrapalhado. É a girafa menos o porco. A girafa eu já sei que vale 25, tá? 25. Então o porco vai valer 20. 25 menos 20, 5. Ó, moleza aqui, ó, tranquilão. E aí o último é a coruja mais a girafa mais o porco, beleza? Então vamos lá, a coruja é 30, a girafa vale 25. 30 mais 25, 55. Show de bola, 55. E aí o porco vale 20. 55 mais 20, 75. Então esse último aí vai valer 75, beleza? Anotem aí que não tem. Pelo menos no meu não tem, não sei no de vocês. É 75, beleza? Então esse último aí, 75. Tá, então vamos lá. Tá, mas professor, por que você falou sobre isso tudo? Por que você mostrou esse desafio maravilhoso? Eu não vou nem chamar de desafio isso daqui, né? Pô, tá, ó, crocância demais. Mas enfim, por que você propôs isso pra gente? Por quê? Porque na página seguinte, página 196, aí ele começa a introduzir a álgebra, né? A mostrar a álgebra pra vocês, tá? Vamos lá, vou ler o que tá lá em cima. Como vimos, as letras são utilizadas para representar valores desconhecidos. Conforme o modo como são empregadas, elas recebem o nome de incógnitas ou variáveis. Eu sei que já está em negrito aí, mas grifa isso daí que é de extrema importância, beleza? Então, quando eu falo de um número desconhecido, eu estou chamando ele de incógnita ou variável. Eu vou ficar com a incógnita que eu acho mais chique, mais bonitinho. Então vamos lá, qual foi a situação que eu coloquei para vocês? Que o livro colocou pra gente aí naquela parte lá dos animais. Foi o quê? O primeiro foi coruja mais coruja mais coruja. Vamos lá. Eu só sabia o resultado, tá? O resultado final, mas eu não sabia os valores das figuras, das corujas ali no caso. Então eu poderia dizer que aquelas figuras, aquelas corujas são incógnitas, valores desconhecidos, beleza? Eu não sei qual o valor deles ali, beleza? Então eu posso representar isso, o livro naquele exemplo representou por uma figura, no caso foi a coruja. Mas eu posso representar isso por letras, beleza? Que também são chamadas de incógnitas, tá, gente? Então vamos lá, eu posso... Qualquer letra, tá, gente? Qualquer letra. Eu vou botar
O livro colocou ali no exemplo embaixo C mais C mais C. Vou botar L, pô. L de Lucas, brabo, tal, pô. L. Não gostei. Não gostei. Então eu poderia representar aquelas corujas com L mais L mais L igual a 90. Beleza? Então eu posso representar dessa forma também, por letras, que são as incógnitas, os valores desconhecidos. Beleza? Então, ó, no lugar da figura eu coloquei o L. Mas a intenção de resolver e a forma de resolver é a mesma. Ó, se eu perguntasse para vocês, o L de Lucas, obrigado. L mais L dá 90. Qual o valor de L? Ah, nesse caso aqui é mole, aqui a gente já viu lá. L vale 30. Aqui, ó, o L vale 30. Beleza, gente? Então, essa é a ideia da incógnita, tá? E isso vale para as outras figuras também. Quer ver? Eu vou pegar um outro exemplo da outra figura, ó, deixa eu ver aqui. O outro foi coruja, girafa, girafa. Então, eu vou pegar L mais... deixa eu ver aqui. L de Lucas mais quem? F de Francine mais F de Francine. Francine, não estou te chamando de girafa, tá? Tá bom? Não estou te... Do desenho aí, não estou te chamando de girafa, mas enfim. Mentira! Olha só. Então eu vou ter o L, que eu estou representando como se fosse a coruja, tá? E o F como se fosse a girafa do desenho, tá bom? Que cara mais engraçado. Então eu vou ter L mais F igual a... Quanto é que tá lá o valor? 80. Beleza, gente? Então a ideia aqui vai ser a mesma, tá? Então eu posso representar, algebricamente falando, essas letras como incógnitas, como os números desconhecidos, tá? Aí no caso aqui o L eu já sei que é 30, aí seria a mesma ideia, o mesmo raciocínio das figuras dos desenhos, tá? Tranquilo, gente? Então, vamos começar a ver essas incógnitas, essas letras aparecendo nas contas. Tranquilo? Mas não se assusta não que é de boa, tá? É de boa. É fácil. Aí num retângulozinho maravilhoso aí, vocês já sabem o que fazer, dá aquela grifada maravilhosa. E ele fala o seguinte: em uma sentença matemática, quando uma letra representa um valor específico, ela é chamada de incógnita, tá? É o que eu acabei de falar para vocês. O L aqui representa um valor. Eu não sei qual é, mas representa um valor. Então é chamado de incógnita, tá bom? Aí tem um exemplo que ele dá aí, a empresa Sucomax, produz 200 litros de suco por hora. Então, 1 hora, 200 litros de suco. 2 horas, 400 litros de suco. E assim por diante. Beleza. Como tal informação, montamos uma tabela com os detalhes dessa produção. Aí ele montou essa tabela justamente com o que eu acabei de falar para vocês. 1 hora, 200 litros de suco. 2 horas, 400. 3 horas, 600, porque está dobrando e assim por diante. Beleza? Tranquilo? Ele está aumentando aí o seu valor, tá? De acordo com o número de horas. No caso, se ele aumentasse 4 horas, seria 200 vezes 4. E assim por diante. Se ele... Desculpa. Coronavirus! Se ele aumentasse 5 horas, seria 200 vezes 5. E assim por diante. Tranquilo? Então, beleza. Mas o que ele fala aqui de importante para nós? Embaixo da tabela. Para obter as informações contidas na tabela, multiplicamos a quantidade de horas por 200, foi o que eu falei para vocês, que é a produção em cada hora. E encontramos a quantidade de suco produzida em cada período de tempo, representando o número de horas trabalhadas com a letra T. Podemos escrever uma expressão matemática para generalizar a produção. Ele está falando o seguinte, olha só, ao invés de a gente ficar perdendo tempo montando tabela ou calculando isso toda hora, eu posso montar uma expressão, tá, que represente essa situação. Então, qual é a situação que está se repetindo nesse exemplo? A gente está multiplicando o tempo com os 200... É 200? Cadê? Isso, 200 litros de suco. Então, a gente está sempre multiplicando o 200 pela quantidade de hora. É sempre 200 vezes a quantidade de horas. É só olhar a tabela aí.
Então, o que a gente vai fazer? A gente pode montar a expressão da seguinte forma. 200 vezes t. Esse t é tempo, beleza? É tempo, t de tempo. Eu coloquei essa letra t ali, tá? Como sendo uma incógnita, tá? E todo o valor do tempo que eu colocar ali, ele vai me dar como resultado o quê? A quantidade de litros em suco que foi produzida, tá? Exemplo, se eu colocasse aqui o 3, eu teria o quê? 200 vezes 3, 600. Então, em 3 horas, eu teria 600 litros de suco. Se eu colocasse o 4 ali, 200 vezes 4, 800 litros de suco que eu teria em 4 horas, e assim por diante, tá? Então, essa expressão, ela representa essa situação aí. Tranquilo? Beleza? Então, simbora. Lá embaixo tem um outro retângulo lindo e maravilhoso que eu sei que vocês já sabem o que fazer. Grifa ele. Isso aí. Em uma expressão matemática, se as letras assumem o valor de um número qualquer, elas são chamadas de variáveis. Nesse caso aqui, essa letra T seria uma variável, tá? Porque ela pode assumir um número qualquer, beleza? Tanto os exemplos que eu dei. Ela pode assumir aqui o número 2, que seria, no caso, 2 horas, o número 5, que seria 5 horas, 10, enfim, qualquer número. Por isso que ela é uma variável, tá? Porque qualquer número de hora que eu colocar ali e multiplicar, eu vou encontrar o resultado, que é os litros de suco. Beleza? Então, tranquilo. Simbora então. Deixa eu ver. Na página seguinte, já tem um jogo rápido pra gente fazer aí. Então, vamos lá. Tá? Antes ele fala uma coisa aqui legal. Aqui no penúltimo parágrafo, em cima do jogo rápido. As letras mais usuais para representar um valor desconhecido são X, Y, Z, A, B e C. São as letras mais utilizadas para representar uma incógnita, um valor desconhecido, tá? Mas isso não impede que você use L, F, G, qualquer letra, mas as mais utilizadas são essas. No entanto, se não se tratar de algo específico, qualquer letra pode ser utilizada. As letras gregas também são frequentemente encontradas em matemática. Aquelas letras gregas esquisitas que a gente já viu aí. O alfa, o beta, o gama, o delta, o fi e o pi. Beleza? São só alguns exemplos de umas letras gregas lindas e maravilhosas que são crocantes e aparecem de vez em quando para nos trazer pesadelos. Brincadeira. Tranquilo? Então, é isso aí. Vamos pro jogo rápido agora. Faça a conversão da linguagem comum para a linguagem algébrica utilizando a variável x. Então, ele quer que a gente utilize x aqui, beleza? Aí, na linguagem comum, vamos lá, um exemplo dessa linguagem comum. Como se eu perguntasse para vocês assim, gente, linguagem comum, um número. Um número na linguagem matemática é o quê? É um número qualquer. Eu não sei que número é esse que você quer, não sou paranormal, não sou vidente, não estou usando a força do pensamento nem nada. Tranquilo? Então, na linguagem comum, um número. Na matemática, esse um número seria x. Lembrando, ele pediu para a gente utilizar a letra x. Se ele não tivesse falado para a gente utilizar a letra x, poderia ser qualquer letra do nosso alfabeto. Beleza? Então tá. Então, na matemática, um número x. Tá? Essa é a resposta. Coloquem lá, x. Linguagem comum, um número. Beleza? Tá. O segundo, ele fala o seguinte. O dobro de um número. Vamos lá. Se eu falo para vocês o dobro de um número, aí vocês vão perguntar para mim, tá, professor, mas que número? Eu não falei que número que é, eu não sei que número que é. Como eu não sei que número é esse, eu vou representar por uma incógnita, um número, um valor desconhecido. Então, no caso, seria x. O dobro de um número seria o dobro de x, 2x. Beleza? Ou 2 vezes x, tá dando mesmo. Tranquilo? Então, a resposta do segundo. O dobro de um número, não sei que número é esse, 2x. Porque o dobro é vezes 2. O terceiro aí, um número mais 5. Um número, não sei que número é esse, incógnita. Um número que eu não sei qual é, mais 5. Beleza? Tá aqui a resposta aí, tá? Próximo, deixa eu ver aqui. O sucessor de um número. O sucessor é o número seguinte, tá? É o próximo número que vai vir. Mas eu não sei que número é esse, então x mais 1, tá? Que é o sucessor, é o próximo. Cadê? A metade de um número. Vamos lá, metade de um número. Eu não sei que número é esse, continuo com a minha incógnita x. Como é metade? Metade é o quê? Dividido por 2, metade, isso aí. Então fica x sobre 2, metade, beleza?
A terça parte de um número somado a 5. A terça parte de um número somado... A terça parte de um número somado mais 5. Não sei que número é esse. Como a terça parte é uma fração, então eu sei que vai ser x sobre 3, terça parte desse número, mais 5, que foi o que ele falou aí. Beleza? O próximo, cadê? A soma de um número mais 9. De novo, não sei que número é esse, vou botar incógnita. X mais 9. Tá bom? X mais 9. Vamos lá. O último, o triplo de um número menos 3. O triplo de um número, não sei que número é esse. Então, o triplo de um número que eu não sei qual é, x, menos quanto que ele falou? Menos 3. Beleza? O triplo é vezes 3, menos 3, que é o número, né, que ele falou aí. Então, x eu não sei quem é. Então, por isso que... Eita, tampa aqui. Por isso que fica dessa forma aí, beleza? Então, gente, tomem cuidado com essa linguagem comum e a linguagem matemática, tá? Dê uma lida com calma nisso daqui e tal, que isso aqui é de extrema importância. Vocês precisam interpretar essa linguagem comum para a linguagem matemática, beleza? Se eu tivesse falado um exemplo aqui, um exemplo meu, não está no livro, o quíntuplo de um número. O quíntuplo eu sei que é vezes 5, é vezes, beleza. E esse número eu não sei qual é, então seria o quê? 5x. Quíntuplo de um número, 5x. Se eu falasse a quinta parte de um número mais 5, a quinta parte é fração, tá? Então ficaria x sobre 5 mais 5, que eu falei, né? Mais 5. E assim por diante, tá, gente? Então, cuidado com essa linguagem comum em matemática, tá? Vocês precisam saber isso, beleza? Dê uma estudada aí com calma, dê uma lida depois com calma no livro e tal. Vamos fazer uns exercícios aqui para reforçar isso, mas vocês precisam saber isso, tá bom, gente? Dê uma lida aí em casa, estude, tá? Qualquer dúvida, falem comigo, tá bom? Então, continuando. O retângulozão lindo e maravilhoso lá embaixo, grifa ele. Ao transcrever as situações do quadro, foi necessário utilizar letras. No caso, utilizamos X. Números e operações. Essas representações são chamadas de expressões algébricas. Então, isso aqui, ó, que fizemos, essas respostas aí, são chamadas de expressões algébricas, tá bom? Grifa isso que é muito importante, beleza? Então, o nome disso daqui são expressões algébricas. Show? Beleza, vamos embora. Vamos continuar então. Página 198. Aí ele começa a falar sobre as expressões algébricas. Então, vamos lá. O retângulo lindo, maravilhoso, que já sabe o que fazer. Grifa ele, pô. Cada termo pode ter composto... Cada termo, pode ser composto de duas partes. Coeficiente numérico, tá? São os números e o sinal. E a parte literal, as letras, incluindo seus expoentes, caso tenham. Exemplo. Ó, vou pegar um exemplo que está lá em cima. 5x menos 2. Tá? Tá aqui, ó, uma expressão algébrica. 5x menos 2. Beleza. Beleza? Então, ó, tá ali um exemplo, minha expressão algébrica. O que eu vou fazer? Eu vou separar eles, tá? E falar para vocês o que é cada um deles. Exemplo, eu vou pegar primeiro o 5x, tá? O 5x, eu vou ter o quê? O 5x eu vou ter o quê? Eu vou ter o 5, que vai ser o meu coeficiente numérico, tá? Vai ser o meu coeficiente numérico, número 5. E a letra x vai ser a minha parte literal, beleza? Então, o número vai ser sempre o coeficiente numérico, o próprio nome já diz, coeficiente numérico. E a letra vai ser sempre a parte literal, beleza? Tá, fiz o do primeiro, agora eu vou fazer aqui o do segundo, tá? O 2 ali é o meu coeficiente numérico, e ali no 2 eu não tenho nenhuma letra, beleza? Então eu não tenho parte literal nesse caso, beleza? Tanto que tá aí no livro de vocês também. Parte literal não há. Tranquilo, gente? Então, sempre que eu falar de coeficiente numérico, eu tô falando do número. Parte literal é a letra, beleza? Então, tranquilo. Um termo
sempre apresentará coeficiente numérico. Vamos lá. O que é um termo? Puxa uma setinha aí no livro de vocês e escrevam, anote. Eu tô falando para vocês anotarem. Um termo é esse pedacinho aqui que eu peguei, ó. Esse 5x é um termo. E esse menos 2 é outro termo, tá? Então eu tenho dois termos aqui. Beleza? Tranquilo? Então tá bom, anotem aí. Termos é isso. Um termo sempre apresentará coeficiente numérico. Caso o coeficiente numérico não apareça no termo, ele tem valor de 1. Se o termo for positivo, ou menos 1 se o termo for negativo. A parte literal pode ou não aparecer em um coeficiente. O que ele está querendo dizer aí? Ele está querendo dizer o seguinte: a parte literal ela pode não ter nada ali, nenhum valor, igual aqui. Só que o coeficiente numérico ele sempre vai ter um valor. Sempre vai ter um valor. Exemplo, se eu pegasse uma outra expressão algébrica aqui, ó, x menos 2, tá? X menos 2. Eu vou pegar o primeiro termo, que é o x, tá? Tem algum coeficiente numérico ali? Tenho sim, eu sempre vou ter. A letra nunca tá sozinha. Visivelmente, a gente olha ali, pô, o x está sozinho, mas ele nunca está só. Eu não entendi o que ele falou. Tá? Vai sempre ter um número 1 escondido ali do lado dele. Por que vai ter um número 1? É como se o número 1 aqui representasse o seguinte: eu tenho uma letra x. Se fosse 3x, é como se eu estivesse dizendo, eu tenho 3 letras x aqui, tá? De novo, como se eu estivesse falando, se aqui fosse 2x, é como se eu estivesse dizendo, eu tenho 2 canetas ali, 2x. Tá bom? Então, a letra ela nunca vai estar sozinha. Então, nesse caso aqui, o meu 1 vai ser o coeficiente numérico. Eita. Numérico aqui, beleza? Tranquilo? E o x, aí sim, é a parte literal. Tá bom, gente? É isso que ele está querendo dizer aí. Então, anotem, beleza? Então, anotem, façam as anotações de vocês. Coloque esse exemplo aqui que eu estou colocando aqui. Esse aqui embaixo não está no livro. Anotem no canto do livro ou no caderno de vocês. Tudo que eu estou falando, escreva, anote para não esquecer, tá? Porque no livro não está escrito da forma que eu estou falando para vocês. Está escrito de outra forma. Tem o mesmo significado, mas eu só estou traduzindo de uma linguagem um entendimento mais fácil para vocês. Então anotem, tá? Então, no coeficiente numérico aqui na letra eu vou sempre ter, na parte literal eu posso não ter. Tá bom? Tranquilo? Então, beleza. Então foi. Aí tem essa tabela aí linda e maravilhosa aí com termo, coeficiente numérico e parte literal. Tá? Então, dê uma estudada. Eu já expliquei aqui pra vocês, tá? O que tá aí nessa tabela, mas dê uma olhada nela com calma, dê uma revisada nela com calma depois, quando vocês estiverem estudando aí, tá bom? Tá aí o termo, vou pegar só o primeiro exemplo aí, ó. Termo, 2A. Coeficiente numérico, 2. E a parte literal, A. Ó, deixa eu ver um que tem uma letra vazia. O Z aí. Z, termo Z. Eu tenho coeficiente numérico 1, que eu falei pra vocês. A letra vai sempre ter um número 1 aqui do lado escondido, tá? Se não tiver nada, ela vai sempre estar ali escondida. Beleza? Então, beleza. E a parte literal, no caso, é o próprio Z. Tá bom, gente? Então, só toma cuidado com isso, tá? Então, show de bola. Lá embaixo tem esse retângulo crocante que fala o seguinte: se em uma expressão 2 ou mais termos apresentam a mesma parte literal, podemos chamá-los de semelhantes, tá? Se eles apresentarem a mesma parte literal, a gente chama de semelhante, beleza? Sei lá, se tivesse aqui x menos 2x, são termos semelhantes, tá? Porque são iguais, tranquilo? Os dois lados estão aparecendo, os dois termos estão aparecendo. Então, beleza, vamos continuar então. Tem um jogo rápido aí pra gente fortalecer e frisar